Bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie. Eu sou o Arthur. E hoje a gente vai falar, a pedido de vocês, sobre a segunda temporada de Entrevista com o Vampiro, que agora é oficialmente uma série disponível no Brasil. Aleluia, graças a Deus. E por que a pedido de vocês? Pois fizemos uma enquete no nosso Instagram, @tênisverdecast, de qual seria o episódio dessa semana. E vocês votaram neste episódio aqui contra House of the Dragon. Que fique registrado. Vocês escolheram. Olha só o shade. Então, vai lá seguir a gente no Instagram, @tênisverdecast, pra continuar interagindo com a gente, mandar a opinião de vocês, responder essas enquetes, que eu acho que a gente vai continuar fazendo para ajudar a gente a escolher os episódios. E vocês podem também seguir os nossos perfis pessoais, @natfanatic e @senhor_art, para ver mais dos nossos conteúdos individuais também. Tá tudo linkado aqui na descrição. Bom, então a primeira temporada de Entrevista com o Vampiro foi lá em 2022 e a gente comentou sobre ela brevemente em janeiro de 2023, porque a gente incluiu ela nas nossas listas, né, de favoritos do ano, mas a série ainda não estava disponível no Brasil. Ela foi chegar agora, 2 anos depois, no finalzinho de maio de 2024. Isso é um absurdo. Sim, bem triste. Eu, sinceramente, já tinha desistido que a série ia chegar no Brasil, honestamente. 2 anos, né? Sim. Foi com Deus. Mas aí, ali chegando muito perto da estreia da segunda temporada, né? Que foi no começo de maio, o Prime Video anunciou que a série ia sair aqui. Eu falei, legal, então calma, vamos ver. E aí, realmente, a segunda temporada chegou no Brasil no final de julho, que foi cerca de algumas semanas depois do finale, né, na gringa. A gente comentou sobre isso lá no episódio de melhores do ano de 2023, mas eu gosto muito, né, do filme de Entrevista com o Vampiro, li o primeiro livro, estou aí na saga para ler as crônicas vampirescas, mas o Arthur não tinha visto o filme, não leu os livros, é totalmente alheio, né, a esse universo. Então eu queria saber como que estavam as suas expectativas para essa segunda temporada, porque o livro, né, Entrevista com o Vampiro, ele foi dividido nessas 2 temporadas, né, por isso que é parte 2 agora, a segunda temporada, né, a continuação do primeiro livro. Queria saber se você tinha alguma expectativa, assim, do que seria agora, né, esse rolê pós-morte do Lestat. Sabe o que é engraçado? Eu sigo totalmente alheio a esse rolê. Tivemos 2 anos aí, eu não fui atrás do filme, eu não li nenhum dos livros, tal. E eu não sei exatamente quais expectativas eu tinha. Eu queria que fosse, e isso é meio complicado de falar, porque, queremos coisas novas, tal. Mas eu queria mais da primeira temporada. Eu lembro que na época eu até... não sei se eu falei isso quando a gente gravou, mas pra mim era a melhor obra de fantasia que teve em 2022, que foi um ano que teve House of the Dragon, teve Sandman. Os Anéis de Poder, teve Sandman e tal. Eu fiquei, caramba, isso aqui, ó, incrível, perfeito e tal. E é muito engraçado que a gente vem 2 anos depois, num ano que acabou de ter House of the Dragon, vai ter Anéis do Poder de novo. Eu esperava, talvez, que Entrevista com o Vampiro se mantivesse como a melhor obra de fantasia. Talvez essa fosse a minha grande expectativa, muito mais do que o que eles poderiam entregar, porque é isso. Como eu não conheço nada da história, eles iam para um ponto novo, né? Que deixamos o Lestat para trás, estamos indo para um outro lugar. Só sabia que tinha o tal do Teatro dos Vampiros. Eu tava, o que é exatamente isso? Mas eu não sabia o que a série poderia me entregar, sabe? Eu só queria mais daquele sentimento que eu tive na primeira temporada. Você, então, tá dizendo que você se decepcionou? Decepcionar é uma palavra muito forte. Eu achei uma boa temporada, só que eu não acho que ela tem o brilho da primeira. Eu acho que essa temporada ela tem um tom diferente, não tem como. Ela é diferente porque não tem o Lestat, são outros personagens, é uma outra relação. Eu fiquei em paz com essa temporada depois que eu revi. Eu achei ela uma temporada excelente. Uhum. Ela é diferente da primeira, mas eu não me sinto mais, em falta. Entendi. Eu acho que ela está ok. A gente vai acabar falando sobre isso. Eu acho deveras interessante o que ela decide contar e o como ela decide contar, mas eu não sei, pra mim parece que falta... Beleza, pode ser que seja de fato o Lestat, falta o tempero dele ali. E aí por isso que
acabam sendo talvez propostas diferentes para a mesma história, para a história que está sendo contada, né? Eu gosto muito de ficar toda hora falando, Nathalie, o que é que o Louis fala lá no trailer que você adora que ele fala? Deixa o conto te seduzir como eu fui seduzido. Exato, eu acho que a primeira temporada é muito isso, sabe? E a segunda não tem essa sedução. Eu acho que a primeira temporada ela cresce, né? Ela vai crescendo ao longo. E essa é o contrário, né? No sentido de. A primeira temporada é a construção desse relacionamento e a intensidade que vai crescendo em torno desses personagens. E ela é muito centralizada em 3 personagens. Então, eu acho que existe um aprofundamento muito grande em todos eles e neles em conjunto. A segunda temporada é a queda de um relacionamento, né? O Armand e o Louis, eles, não, porque a gente tá juntos há 77 anos, e nananã, e a gente se conheceu, e foi tudo, ai, pipipi, pipipi, e aí a coisa vai caindo, né? Uhum. Eu acho que por isso que elas têm tons muito diferentes, propostas muito diferentes, e ela também tem, acho que muita gente nessa segunda temporada, né? Tem bastante personagem, e eu acho que fica um pouco mais espalhado certos desenvolvimentos, né? Eu acho que a gente tem bastante coisa do Daniel nessa temporada que não tinha tanto na primeira. A gente tem a adição do Armand. Tem o Lestat ali, de certa forma, participando. A Clória, a Madeleine, o Louis. O clã inteiro do Teatro dos Vampiros, né? Então eu acho que são temporadas muito diferentes, né? Meio que não tem como. Daria pra dizer que eu acho que a segunda temporada ela é mais ambiciosa, só que, sei lá, na minha perspectiva, ela tropeça nas próprias ambições um pouco. Tem algumas coisas que ficam pelo caminho, né? O próprio lance que você citou do Teatro dos Vampiros, tem muito personagem ali que eu queria que tivesse Sim, mais, mas no final, tipo, é todo mundo muito unidimensional, eu sinto, talvez. eu também acho, eu também acho. Muito dessa temporada é muito pincelada. E é interessante isso que você falou que a gente tá vendo caminhos opostos em relação à primeira com essa temporada, relacionada ao Louis com seus relacionamentos. E na minha perspectiva, o que eu acho que era interessante justamente é que, corrija se eu tiver com uma interpretação errada, mas é o Louis dentro de 2 relacionamentos tóxicos, só que de maneiras diferentes, sabe? Isso que Sim. eu achei tão interessante. Por isso que talvez a primeira, de certa forma, é tão mais violenta, é tão mais visceral, talvez seja a palavra que eu quero usar. E a segunda, eu acho que vai muito por um caminho de sutileza, e aí não sei se essa palavra se encaixaria aqui em relação ao Armand, mas é muito talvez no lugar de gaslighting, do que ele acaba fazendo muitas vezes com o Louis. Eu acho que não só o Armand, eu acho que o próprio Louis também, ele não é nem um pouco legal, assim, nesse relacionamento. Eu acho que a diferença é que, na primeira temporada, o relacionamento do Louis e do Lestat, por mais tóxico que fosse, tinha uma paixão muito grande. Uhum. É inegável que eles se amam. Se eles se amam da maneira certa ou não, existe um sentimento ali muito forte. Enquanto que na segunda temporada, claramente o Louis não tem sentimentos tão fortes pelo Armand como o Armand tem por ele, né? Então eu acho que isso traz essa apatia também na relação ali dos dois, porque não tem, né? Ele não tá loucamente apaixonado pelo Armand. Ele olhou e falou, gato, beleza. E aí a coisa foi, né, degringolando. E eu acho que talvez uma das coisas mais legais de estar sentindo com Entrevista com o Vampiro é que eu imaginava que, beleza, vai ser uma minissérie que vai contar esse livro e acabou, né? E aí eles conseguiram ir pra uma segunda temporada. Aí vai pra uma terceira temporada. Eu já fui ler um texto que, tipo, o final da segunda temporada é de Entrevista com o Vampiro e o futuro. E aí já deram um spoiler de um livro que é lá pra frente. Nossa, tipo, então, pelo jeito, essa é uma série com bastante potencial dentro da MC de perdurar bastante, né? Eu acho que em nenhum momento a intenção foi ser uma minissérie. Já começa por aí. Primeiro que tem um monte de livro, e eles sabiam disso. Segundo que eles já foram colocando elementos dos outros livros, tipo, não é uma adaptação extremamente fiel de cada livro, né? Uhum. Tem muita coisa que foi dita na primeira e na segunda temporada que são coisas que estão no Vampiro Lestat. Nessa segunda temporada teve coisas do Vampiro Armand, tipo, eles não estão indo ipsis literis, o que é ótimo, né? Eu acho que Sim. Acho que é o melhor tipo de adaptação.
dá mais estofo pra história, fica mais interessante a construção desses personagens. E é legal pra quem já leu os livros de ir pegando, tipo... na primeira temporada, quando Lestat conta, né, sobre a transformação dele, quem foi, pipipipopopó. Tipo, isso é descrito certinho agora no Vampiro Lestat, entendeu? E ele já contou isso na primeira temporada. Então, quando chegar na próxima... Talvez eles mostrem isso de uma outra forma, já que ele já contou e tal. E tem muito esse lance das perspectivas de cada um, né? O que sim. um diz como foi tal coisa, o que o outro diz. Tipo, o Armand contou nessa segunda temporada como ele conheceu o Lestat. Eu não sei se isso se condiz com a realidade, por exemplo, entendeu? Então, eu acho que eles trabalham isso de uma forma bem interessante e a série foi renovada antes mesmo da estreia da primeira, né? Então eles já sabiam que iam ter uma parte 2 bem cedo e a terceira temporada foi anunciada, acho que antes do season finale da segunda. Então, teve um certo adianto aí, mas eles ainda estão trabalhando nisso, não temos muitas novidades. A Anne Rice, ela foi aprofundando o universo com cada personagem conforme os livros iam saindo, né? Isso. A série, ela tem a possibilidade de pegar já tudo aquilo e meio que jogar num caldeirão e, tipo, tá tudo aqui desde o começo, sabe? Não... Eu acho que são formas muito diferentes também de se contar histórias, né? A gente tem um livro, tem uma série, são formatos muito diferentes, são permissões diferentes. Eu vi, inclusive, o Rowling Jones, que é o showrunner, roteirista da série, falando isso, exatamente sobre esse ponto de, tipo, essa série existir hoje, neste momento em que vivemos, em 2000, né, nos anos 2020 e poucos, com todos os livros já disponíveis, isso coloca a possibilidade de uma adaptação num outro lugar, né? De visão sobre essa história, de realmente olhar o todo e não ir livro a livro. Como, por exemplo, foi a questão de Game of Thrones. Enquanto os caras tinham os livros, tava meio que tudo certo. A partir do momento que não tinha mais os livros, eles não sabiam pra onde a história tava indo, isso complicou. Desengringolou total. Exato. Então, quando você sabe exatamente pra onde você vai, você já consegue trabalhar isso de uma outra forma, né? Você não precisa ficar esperando pra ver o próximo, o que vai acontecer. Você já sabe, então você tem uma visão diferente do passado, e aí você pode trabalhar isso de uma maneira mais interessante, usar isso a seu favor, né? E eu acho que, assim, os roteiristas dessa série, eles são absurdos. Tipo, é claro, tem muitas falas muito marcantes e interessantes que são da Anne Rice, né? Tem frases que são iguaizinhas, né? Mas eu acho que a forma como eles utilizam tudo é realmente sensacional, assim. É uma das coisas mais interessantes que eu já assisti, né, nos últimos anos. E, tipo, não teve como, assim. Essa eu diria que talvez minha série favorita hoje, dado Olha tudo só. que aconteceu com Euphoria, né? Euphoria acabou perdendo um pouco esse lugar, porque a coisa foi caindo. E, por enquanto... Entrevista com o Vampiro está se mantendo no topo, né? Entre 2 temporadas de Euforia e 2 de Entrevista com o Vampiro, eu acho que Entrevista, de uma maneira geral, ele mantém uma constância melhor, né? Por isso que, assim, depois eu fui, né, pensando, porque isso também mudou muito, né? A gente recebeu a segunda temporada aqui no Brasil, tudo de uma vez. E aí eu não aguentei não ver tudo de uma vez. Tudo de uma vez, Isso assim, é meio tipo... frustrante. Eu assisti 2 episódios, depois mais 2 episódios, mas aí vai chegando no final, porra... O 6, 7, 8 é muito difícil você não querer assistir seguido, porque ficam ganchos muito... Acho que eu diria até 5, 6, 7, 8. Eu acho que foi meio que aconteceu. Eu acho que eu vi 2, aí eu vi 2, e aí eu tava, você viu 5? Aí eu falei, ainda não. Aí eu vi o 5, 6, 7 e 8, tudo seguido. Mas, porra, eu fiquei tão frustrado, porque, porra, imagina você ver semana a semana e aí os episódios acabando. Nossa! Puta que pariu, que pra mim... Uma coisa que eu sentia falta com House of the Dragon, que eu vi a galera, não, porque eu quero ver o próximo e tal. Acabava o episódio e falava, tá, semana que vem tem outro, mas não é como se eu tivesse num hype pra assistir e esperar o próximo, sabe? Que é uma coisa que eu sinto que essa temporada super faria bem de Entrevista com o Vampiro se fosse lançado semanalmente. Foi, né? Na gringa. Aqui Exato, que a gente não teve essa opção. Então, eu acho que isso mudou muito a minha experiência vendo a história. De não conseguir exatamente processar o que estava acontecendo episódio a episódio. E aí, eu fui rever. E aí, sim, eu consegui ter uma ideia melhor de, tipo... Não, eu acho que essa temporada foi realmente muito foda. Ela só tem uma vibe um pouco diferente da primeira, não tem como. Mas eu acho que do 1 até o 4... Não, do 1 até o 4 não, vai. Do 2 ao 4... Tem
um pouquinho mais acho que o tempero da primeira temporada. E aí, do 5 até o 8, muda, mas eu acho que de um jeito também legal. Tipo, eu acho que a série, ela fica muito mais intensa e dramática. Aham. E não tinha como não ser, porque a gente tá falando desses personagens que têm essas relações. E é isso, entendeu? Não tinha muito como ser igual, ao meu ver. E aí, eu acho que agora eu tô em paz. Eu acho que a segunda temporada é excelente. Você não se decepcionou. Não. Bom, então como a gente comentou, né, a gente não incluiu o primeiro episódio aí na vibe da primeira temporada, porque essa segunda temporada começa de um jeito totalmente diferente, né? E eu diria que meio devagar até, porque antes do Louis e da Clória chegarem em Paris, eles têm um episódio meio que separado, digamos, onde eles estão ali andando, procurando vampiros antigos. E aí tá rolando a Segunda Guerra Mundial, eles passam pela Romênia. Um episódio bem diferente. Tem isso no livro? Não. Que escolha inusitada. Eu acho que... É porque, assim, no livro eles já... Não, eu acho que eles passam por ali, mas, tipo, meio que de passagem. Aham. Eles estão meio que de passagem por ali, eles passam por um lugar, tem esse lance de que possivelmente tem um vampiro por ali, tem o vampiro zumbi, tudo isso tem. Só que esse lance do background, da guerra, eles estarem todo fudido, isso não. Uhum. Eles estão de boa, eles estão nas carruagens deles, eles estão bonitos, arrumados, limpos. Não tem essa dificuldade toda. É meio que uma passada, assim. Aham. É porque é muito estranho esse primeiro episódio, né? Porque ele não parece exatamente pertencer à temporada em si. Ele também não funciona muito como algo existente da primeira temporada. Ele fica num lugar meio sozinho. Só que é bizarro porque eu sinto que, tipo, tem coisas aí que poderiam ser marcantes pros personagens no ponto disso, sei lá, voltar ao longo da temporada. E por mais que eles citem aqui e acolá, não parece muito que todas essas coisas que eles passam, essas dificuldades, tem tanta serventia no final das contas? Eu vi nos bastidores do primeiro episódio uma das pessoas da produção comentando que esse seria um episódio no meio da temporada, né? Porque até então a ideia seria fazer uma temporada inteira para o primeiro livro. Então isso fez sentido pra mim. Só que eles não abriram mão, né, do episódio, mesmo dividido em 2. Tipo, eu gosto do episódio, mas eu acho que pra um primeiro episódio da temporada ficou meio tipo, nossa, é assim que vamos começar, né? Ele poderia não existir, eu tenho às vezes a impressão. Tipo, porque se você tirar ele... Eu acho que a função dele, ao meu ver, é muito mais essa questão da Clória estar muito intensamente interessada em encontrar outros vampiros. E até onde ela vai pra encontrar os vampiros e a lógica dela, né? De ir pra trás, né? De procurar os, né? Quem criou você e quem criou você e nananã, pra depois ter o choque deles encontrarem, de fato, o clã em Paris. E aí ela, vampiros sendo vampiros, que legal. Eu acho que esse contraste é interessante. Eu acho Entendi. que isso ajuda bastante no que vai acontecer depois. E como ela vai estar tão engajada ali em fazer parte daquilo, porque ela buscou e ela se fudeu muito tentando encontrar outros vampiros, né? Você reassistiu a primeira temporada, né? Já não tinha isso lá, um pouco, dela? Tinha. É que ela não foi até os lugares, né? Ela tava lendo livros e tal, e agora ela tá colocando em prática aquilo tudo que ela leu. Entendo. Porque todo o lance do vampiro zumbi e tal, pô, muito legal. Só que pra mim fica um pouco esse lugar de, tem isso daqui, mas na real o que a gente quer é chegar nesse lugar aqui de fato com a história, sabe? Porque é o que tem no livro, principalmente e tal. Então, sei lá, pra mim fica um pouco nesse lugar de deslocado, no final das contas. Mas eu acho que um ponto muito positivo desse episódio é a primeira aparição ali do Lestat, né? Desse fantasma, projeção, alucinação, enfim, muitas coisas que ele pode ser, que eu pessoalmente achei incrível. Eu amei cada segundo. Foi uma excelente saída pra manter o personagem, né? Sim. E eu gostei muito como ele primeiro aparece exatamente como o Louis deixou ele, né? A mesma roupa, muito sangue, na primeira vez que ele aparece, né? Aí no finalzinho do episódio, ele já aparece com menos sangue no pescoço.
E aí no episódio seguinte, quando ele aparece, ele já não tá mais ensanguentado. Como se a gente estivesse vendo o que tá acontecendo com o Lestat de verdade, né? Que ele tá se recuperando e ele tá voltando, né, à sua forma original. Pode ser. Ou também, uma outra interpretação muito interessante é, tipo, ele voltando a ter a aparência que... Tipo, a aparência no sentido de força que ele tem pro Louis, né, também. Porque no final das contas é um fantasma, mas é a projeção no sentido, tipo, é o pensamento do Louis que tá criando aquilo. E às vezes é muito aquilo de... Quando um relacionamento termina, é muito fácil às vezes se lembrar dos piores momentos. No caso deles, é aquilo, né? E aí quanto mais ele vai se afastando, mais vai voltando talvez aquilo que ele admirava. Quanto o Lestat mais, tipo, totalmente íntegro, tipo, no sentido de... as melhores partes do Lestat, né? Exato. O que ele achava charmoso, o que ele amava. Mas eu acho muito forte também, simbolicamente falando, que, tipo, é justamente quando o Lestat tá no auge do charme dele, que é onde o Louis consegue meio que, tipo, let it go também. Esse let it go... Eu não sei o quanto é um let it go ali. Eu acho que ele fez uma escolha de, naquele momento, deixar isso um pouco de lado, porque ele viu alguma coisa ali no Armand e na situação ali do clã. Porque ele claramente não superou o Lestat, né? Não, sim, isso a gente vê mais pra frente, não largou. Mas sim, eu entendo. Ao meu ver, assim, o Louis acha que ele tem um certo controle sobre o Armand, o que é um pouquinho de verdade, mas aí a coisa já tá meio que... Já saiu do controle dos dois, né? Em relação a como o clã tava vendo a situação ali dele, da Clória, os crimes, os diários e nananã, e aí acharam o Lestat, não sei o quê, tipo... Já era tarde demais pra ele fazer alguma coisa, mas eu senti que era meio que isso, assim, tipo, tá bom, eu tenho que... escolher deixar o Lestat um pouquinho de lado agora. E já que você citou o clã, falar deles, né, que é um ponto forte, não sei se usaria forte ou se relevante, talvez, dentro da temporada, né, que é a companhia de teatro, que assim, acho muito interessante. Acho que todos ali têm falando em francês, je ne sais quoi, é assim que fala. Uhum. Tipo, são personagens cativantes de uma certa forma, visualmente falando. Tipo, nossa, que diferente esse clã. Eles se apresentam, de noite vira um bando de motoqueiro que sai causando terror, tal. Pô, muito maneiro. E aí meio que fica nisso, eu sinto um pouco. Eu adoro o fato de que eles são, tipo, uma típica companhia de teatro. Uhum. Todo mundo se pegou, e aí tem esse lance dos bastidores ali do Thank you, Five, tipo, eu adoro isso, e eu adoro o fato de que eles têm os fãs deles ali, que acompanham todas as peças, se maquiam e tal, eu acho isso muito legal, e querendo ou não, isso tem, né, aos poucos durante a temporada toda, mas é o que eu falei, né, tem muito personagem. Não tinha como todos eles terem um plotzinho. É mais no episódio 2 mesmo, quando apresenta eles, tá? Todo o lance do pai e do filho, né? Que o pai é mais novo que o filho, porque eles foram transformados em momentos diferentes e tal. E meio que é isso, não tem como a gente saber mais sobre eles, porque tem muita coisa pra trabalhar nos protagonistas, e aí quem precisa realmente mais destaque é o Santiago, porque ele que vai ser o catalisador ali da situação toda. E eles contrataram o Ben Daniels, né? Que... Sinto muito. Ele é muito ele bom. Dá um baile ali em todo mundo, né? Isso eu acho que é um problema, né? Porque, tipo, o cara é tão bom que até com fiapo de roteiro pro personagem, ele consegue, tipo, engrandecer o Santiago, eu sinto. Eu não acho que pro Santiago foi um fiapo de roteiro. Porque é isso, ele é um vampiro, ele é um ator, e eles têm essas regras chatas aí, tem que fazer... Tipo, acho que é isso. Acho que não tinha realmente o que mais fazer. Mas ele é muito carismático, eu acho que ele tem uma vibe meio Lestat também e tal. Presença de palco. Uma presença de palco, com certeza. Então eu acho que é isso, ele tinha que ser essa pedra no sapato dos outros personagens. E ele faz isso de uma maneira muito carismática. Isso que você trouxe das regras e tal, eu achei uma coisa muito legal porque isso não tem na primeira temporada, né? Porque a gente tá muito ali vendo o trio. E meio que é isso, né? Eu acho que já parte muito que o próprio Lestat, ele é meio foda-se pras regras de uma forma geral. A gente descobre que não tanto, né? Que ele mencionou isso pro Louis. Em relação a não transformar a criança. Então vai que o Lestat falou em outro momento e o Louis só escolheu não contar isso na sua entrevista. Justo. Infelizmente eu estou aprendendo a desconfiar mais do Louis.
Eu sou muito... Eu caio muito fácil no papo de todo mundo. Tipo, o Luís conta um negócio e fala, é isso aí. Aí o Armand conta um negócio e fala, é isso aí. Aí depois tem que aprender a, tipo, não, pera, eu tenho que desconfiar de todo mundo. Sim. Porque todo mundo pode estar mentindo e escondendo coisas, sabe? Sabe o que é muito engraçado? Tipo, não é exatamente me abrindo demais, mas eu tive terapia recentemente e eu questionei minha terapeuta e eu fiquei, gente, por que, sei lá, você paga pra fazer terapia e você mente pro terapeuta, sabe? Aí tipo, a gente conversando e tal, aí ela, tem gente que às vezes não quer falar sobre um assunto e vai inventar uma mentira até que aquilo se torne verdade e tal. Eu acho que muito do Luís com as entrevistas dele, né, com o Daniel, é muito nesse lugar, né, dele não querer confrontar esses pontos dele, né? Eu acho que talvez entra muito nesse lugar dele não ser um narrador confiável no final das contas, né? Eu confesso até que no julgamento ali, quando, né, descobre, tipo, nossa, o Luís sabia, eu fiquei tipo, tá, gente, mas sei lá, eu já via muito ele como culpado nessa situação toda, sabe? Uhum. Porque, tipo, pra mim já tava claro na primeira temporada que ele usou a Clória como uma ferramenta ali pra ele. Pra Sim. ele se sentir melhor, pra ele tentar resolver o relacionamento dele. Então, assim, o fato dele, tipo, da gente ter certeza que ele sabia das consequências, ele foi na frente mesmo assim, beleza, traz uma camada a mais. Mas pra mim, não era tão relevante assim, porque eu já culpava ele muito em relação a isso. Mas, enfim, de qualquer forma, tendo essa informação agora, pode ser que, em algum momento, ele ficou sabendo mais sobre essas regras, e ali, como eles estavam vivendo num lugar que não tinha um clã, né, eles puderam, né, em Nova Orleans, né, eles puderam ficar, tipo, mais de boa, não ter que prestar contas pra ninguém. Uhum. Mas o Lestat falou na primeira temporada pra Clória, né, quando ela chega, tipo, não, porque eu vou pra Europa, não sei o quê, ele falou, os vampiros da Europa são vicious. Eu não lembro a tradução dessa palavra. Eles são, né, babado. Não é brincadeira, não. E ela vai mesmo assim. E aí eu acho que, né, a gente vê por que ele disse aquilo. Porque os clãs são rigorosos e eles não hesitam em, né, fazer o que tiver que fazer. Esse é um ponto interessante que talvez eu até gostaria que tivesse mais peso também, porque no final eu acho que de novo, você reassistiu, você pode talvez comentar melhor. Mas eu sinto que, o clã tem as regras, tal. Pô, muito interessante. O Luís não quer pertencer a isso. Pô, legal. Vamos ver o conflito de fato em relação a isso. Aí fica naquele lugar meio óbvio, talvez, eu sinto. Não sei, a primeira temporada, constantemente ela me surpreendia com as coisas que ela ia entregando. A segunda eu não sinto tanto nesse lugar. Em relação a esse ponto, principalmente, talvez de, claro, o Luís não quer pertencer ao clã. Claro que vai gerar uma rusga. Claro que vão... Tipo, sabe, parecia muito óbvio nesse sentido que um passo ia levar ao outro. Entende? Entendo. Eu não sei muito o que dizer sobre isso. Eu já sabia o que ia acontecer, então eu não sei muito qual que seria a minha reação sem saber, entendeu? Uhum. Se eu ia achar previsível ou não sei dizer. Entendi. Mas por que o Luís consegue ficar lá de boa, sem participar do clã mesmo, que, né, do contrário, ele seria morto, enfim. Porque ele tá de causa com o Armand, que é o chefe ali do clã, né? Então, o Armand passa um panão, né? E aí o clã começa a ficar bem, bem puto. Só que a Cláudia... ela, não, quero super fazer parte, ela tá super feliz, né? Então, tem essa divisão, né? O Luís, ele quer fazer os rolê dele e tal, agora ele é fotógrafo, não sei o quê, e a Clória tá, né, interessada em realmente fazer todas as etapas ali pra entrar pro clã. E aí eu acho que a gente acaba não vendo, a gente veria mais do clã se o Luís estivesse vivendo ali, né? Como ele escolhe não viver ali, a gente vê um pouco menos. Porém, ao mesmo tempo, a gente também não vê todos os rolês que ele tá dando, né? Basicamente, a gente vê ele conversando com a Clória, contando o que tá rolando, ou choramingando, ouvindo as lamúrias de Armand, ou choramingando pro Armand, enfim, a relação ali dos dois sendo construída. Primeiro, eu tinha ficado muito brava com isso ainda me incomoda, mas eu acho que o desenvolvimento do personagem ele acaba ficando realmente no momento presente. Sim. A questão que ele desenvolve ao longo da temporada é no Luís atual, né? O Luís do passado, ele realmente não tem desenvolvimento, mas eu acho que faltou.
Você acha que é o mostrar inverso mais. da primeira temporada, que é muito mais sobre o Louis do passado do que o Louis do presente? Com certeza. Com certeza. O Louis do presente na primeira temporada, ele tá só relatando, né? Aham. Ele não tá vivendo ali. A gente tá vivendo realmente com ele o passado. E aqui nesse não, né? Como ele tá com todas aquelas questões das memórias que vão surgindo, não sei o quê. Aí ele vai. Ali ele tá tendo uma mudança. No passado ele tá meio que estagnado. Eu acho que isso talvez seja um pouco frustrante, porque, sei lá, o Louis parece que tá naquele momento de eu tô solteiro e ninguém vai me segurar daquele jeito. Aí você fica, tá, qual é o jeito? E aí a gente nunca vê exatamente, né? Porque talvez seria interessante também ter esse contraste da Cláudia querendo pertencer a uma comunidade e o Louis não. Tipo, quero viver, quero não sei o quê, não quero ficar preso num lugar. Só que aí a série, eu acho que ela não consegue equilibrar muito bem, né, de mostrar tanto um quanto o outro nesse sentido. Mesmo o Louis sendo Ele o só protagonista, né? Tipo, a gente tá muito na perspectiva dele. Só que aí, ao mesmo tempo, a série esconde muito das vivências dele nesse período. Que, pô, seria muito legal ver o Louis bon vivant também. Tipo, Sim. indo pros encontros. Tipo, eu já vi gente reclamando disso, gente falando, não, tem que ser isso. Então, hoje em dia eu fico num lugar meio, não sei em que lado eu me encontro. Mas a máxima, né, do audiovisual é show, don't tell. Tipo, me mostra, não fica falando. E eu sinto que o Louis O que muito... você falou? Do, don't tell? Show, don't tell. Ah, tá. Aqui eu não ouvi show. E eu acho que essa temporada o Louis é muito tell e pouco show. Com certeza. Isso me incomodou bastante, porque eu acho que a primeira temporada, a cidade, a vida ali, tudo que tava acontecendo, era muito presente, era muito parte da história, era muito um personagem. Paris, pra mim, não é um personagem. Realmente. Tipo, ali no episódio 2 tem cenas muito legais, e aí depois meio que fica, a gente tá dentro do teatro, a gente tá dentro do apartamento, ou eles estão andando na mesma vielinha Na mesma lá ruazinha, sempre. no mesmo barzinho. Tipo, De fato. queria um pouco mais nesse sentido, assim. Mas é isso, em compensação, no presente, tem uma evolução ali, né? Tipo, no começo da temporada, o Armand percebe que o Louis tá começando a meio que, tipo, lembrar de umas coisas, não sei o que, tá perdendo o controle da entrevista, aí o Armand fala, não, beleza, eu vou participar também, nós juntos vamos ter o controle da situação, e aí o Daniel fica, né, numa situação bem complicada, porque ele tá ali, né, vira uma coisa 2 contra 1, mas o Daniel é muito esperto, e isso cria, né, essa rusga entre o Daniel e o Armand. E a gente vai vendo ao longo da temporada o Louis meio que, né, tirando essas camadas e lembrando das coisas. E vendo o Armand também de uma outra forma, né? E o Daniel também vai lembrando de bastante coisas ali do que aconteceu na fatídica entrevista de 73. E aí, nessa parte, eu acho que tem um arco interessante pro Louis. Aí de fato é muito mais sobre o presente do que sobre o passado, né? E até mesmo o próprio Daniel, né? Ele ganha mais força nessa segunda temporada, né? Porque a primeira é muito isso dele tá lá... eu gosto também muito que ele e o Louis têm aquela dinâmica deles, dele ficar cutucando e tal. Mas nessa segunda temporada eu acho que ele tem muito mais peso também de personagem, mas também dentro dessa dinâmica. E até num ponto de criar uma tensão maior, né? Porque não é só ele com o Louis, agora tem o Armand também, né? Disso que você trouxe de 2 contra 1. Mas chega num certo ponto que vira, tipo, cada um por si ali dentro também dessa dinâmica, né? Cada um quer contar o seu e quer proteger a si mesmo. O Armand, eu acho que ele é um personagem interessante nesse sentido, porque ele se camufla muito, né? De acordo com o que ele quer, tanto no passado quanto nessa parte presente. E aí tem a entrevista de 73, que eu acho que eu gosto muito do episódio do julgamento. Mas eu diria que é um dos pontos altos dessa temporada. Não, episódio 5 não tem como. Você acha melhor do que o Não tem julgamento? Acho que são os grandes pontos altos da temporada pra mim. Sim. Pra mim, os meus episódios favoritos foram o 2, o 5, o 7 e o 8. Uhum. Mas o 5... sei lá, eu não consigo parar de assistir aquela discussão dos dois, não tem como. Eu literalmente decorei parte do diálogo dele, de tanto que eu assisti a cena, então sou suspeita pra falar. Nossa. Mas o julgamento o Les tá de volta, né, é super intenso, é super pesado. São 2 episódios muito intensos, né? É muito difícil de escolher entre os dois. Mas eu acho que o 5, talvez, como foi o primeiro que aconteceu, e eu fiquei tipo, meu Deus, o Armand realmente, né? Meu Deus. Aí eu acho que ele acabou ficando mais, assim, comigo. E eu adorei o Daniel jovem. Ele é muito... Nossa,
Que loucura. Assim, vou jogar aqui, você me diz, você sendo uma leitora dos livros. Calma, uma leitora iniciante, tô no segundo. Mas se você lê o primeiro, eu acho que serve. Talvez o 5 ele seja muito mais corajoso do que o oitavo, ou do julgamento, é o sétimo, né? É o sétimo? Isso, do julgamento é o sétimo. O quinto seja muito mais corajoso porque, de certa forma, o julgamento, pelo que eu entendo, existe no livro. Também não? Porra! O julgamento, não. Nossa, eu jurava que tinha. Uma peça de teatro, não sei o quê. Não. Gente... Nossa, então os roteiristas são um babadão mesmo, hein? Porque eu tava, nossa, não. Tudo bem você criar algo tão incrível quando você tem o livro como base, mas se não tem isso no livro... Não. Porra! Porque eu ia falar, tipo, pô, o 5 talvez cresça porque eles estão transformando aquilo, né? Porque a Entrevista de 73 é o livro original. É. E eles estão trazendo toda essa outra perspectiva e tudo mais, tal. Pô, muito foda. Só que, pô, sabendo que nem o teatro de fato tinha, pô, aí fica difícil. Do que eu me lembro do Teatro dos Vampiros, tipo, tem esse lance de que eles se apresentam lá, tem todo esse lance de, né, comer as pessoas no palco, etc. Mas essa liberdade, essa coisa artística, as projeções, essa visão do diretor artístico, o Vampiro Armand, não é descrito dessa forma. Não, eu imaginei que isso não seria. E eu achei muito foda. Essas coisas me pegam muito quando... Eu vejo ali que é feito de uma maneira com carinho, sabe? Tipo, eu achei um pouco disso. Sim, eu falei, nossa, que incrível isso. Eles são... Nossa, dá pra ver. Eu acho que é isso que faz eu me apaixonar cada vez mais por essa série. É o quanto eu vejo que cada pessoa que trabalha nesse programa, eles amam muito esse universo. E eles fazem tudo com muito carinho. Uhum. Muito carinho. Tudo, absolutamente tudo, e eles querem realmente fazer essa coisa, tipo, crescer, sabe? Que seja tão grandioso quanto os livros, até mais, sabe? Em alguns momentos. Tipo, eu acho que a forma como eles tratam esses personagens eleva muito a história, ao meu ver. E aqui eles resolveram fazer isso, né? Deles transformarem isso numa peça, né? O que deixa tudo mais feio ainda, né? Mais maldoso. Sim. Né? E fazerem o Lestat participar disso. Uhum. Né, obrigarem ele a participar, ele a atuar ali. Só que é legal que a gente tenha um pouco da perspectiva dele, da história, né, da primeira temporada. Se tudo aquilo ali também é exatamente o que ele tá dizendo, eu não sei. Porque, por exemplo, ele fala, um vampiro, estava sendo caçado. Tipo, bicha, acho que não, né? Acho bem difícil isso ser verdade. Eu sinto que talvez isso, quando ele fala no começo, é muito ele dentro da peça. E aí, conforme as coisas... o que tava no roteiro. Conforme as coisas vão indo, a gente vai vendo... E isso eu gosto do Lestat, que ele vai quebrando em alguns momentos. Vai vendo ali uns traços de... Tá, você não tá no personagem mais, sabe? Tipo... Sim, ele chega um ponto que ele não consegue mais mentir. Aham. Né? Porque é isso, existe carinho. Sim. Da parte de todo mundo ali, mas é todo mundo cagado. Da cabeça. Tanto que, nossa, pra mim foi extremamente pesado a Cláudia morrendo, olhando pra ele olhando pra ela. Eu, puta que pariu, sabe? Nossa. O 8 é melhor que o 5, desculpa. O 7. 7 é melhor que o 5, não tem como. Não, é muito... E eles são muito inteligentes. Tipo, porque tinha um buraco no teto que eles abrem e fica exatamente o foco. Nossa, lindo. Muito lindo. Horroroso, mas assim, muito, sabe? Galera inteligente, roteiro inteligente. Estou pensando nas coisas que eles estão fazendo, isso é muito legal. E de certa forma, isso aqui sou eu todo puxando de memória. Conecta-se com alguma coisa da primeira temporada, que eles também tinham um bagulho no teto que vinha sol, não tinha? Eu acho que a própria Cláudia que se queima. Sim. Ou Luí, agora eu não lembro ela, né? É a Cláudia. Eles criam meio que esse ciclo relacionado também e tal. É que ele menciona isso na peça, né? Que esse lance dela ter sido transformada muito jovem, vai mexendo com ela, e ela ficava se machucando, né? Ela ficava se queimando. Uhum. Que é quando o menino lá morre. Mas voltando a falar do episódio 5, né? Esse é um episódio muito importante pro Daniel, especialmente, porque dá pra ver que ele tá a temporada toda, tipo, ele tá meio que... Tô tentando controlar isso aqui, mas ao mesmo tempo ele tá perdendo o controle, né? Tem lembranças ali que estão
vazando, e ele vai ficando meio tenso, meio preocupado, acuado, 2 vampiros ali, não sei o quê. Tipo, ele tá numa situação bem difícil. E, de novo, tudo isso aí também, no meu entendimento, isso é sementes de livros futuros. O Vampiro Daniel? Tem o livro, o Vampiro Daniel? O Vampiro Daniel tem no livro, mas até onde eu sei, isso eu acho que demora um pouco. Eu sei que ele e o Armand têm um negócio, não sei detalhes disso ainda. Gente. E sei que em algum momento o Daniel seria transformado. Pelo Armand. Mas, até onde eu sei, isso leva um pouco mais de tempo. Então, eu acho que a série tá mudando algumas coisas. Entendi. Mas eu só vou ter certeza disso quando eu chegar nessa parte dos livros. Isso eu fiquei bem surpreso. Isso foi uma coisa que me surpreendeu, que eu não esperava que isso fosse acontecer. Eu quase fui surpreendida, porque eu tinha esquecido. E aí eu relembrei. Mas foi legal de qualquer forma, tipo, o jeito como aconteceu, né? Tipo, ele tá lá na televisão com a porra do livro e as unhas deste tamanho, sabe? Sabe o que foi engraçado? Eu não prestei atenção na hora, só me toquei quando ele tirou o óculos. Porra! Nossa, ele com a unha enorme ali. Na hora que ele apareceu com a unha, eu já tava, olha, que safado. Eu não tinha... Eu acho que o detalhe eu deixei passar, tipo... Dá pra ver bem o tamanho da unha dele. Mas é isso, né? Essa é meio que a trajetória do Daniel nessa temporada. E aí, eu acho que daqui pra frente vai começar a virar uma grande mistureba dos livros, assim. Porque eles já, né, colocaram essa questão do Daniel, tem o Armand, tem o Lestat e a sua turnê aí e tal, tipo... Vai ser bastante coisa pra conciliar, né? Porque, e o Louis? Onde o Louis fica nisso tudo? Tipo, ele continua existindo pós o... Tipo... E o foda é que a temporada acaba num lugar, né, de... Eu sou o fodão, vem todo mundo pra cima mesmo. Fica, caralho! Eu acho que 50% da minha vontade de continuar lendo os livros é porque agora eu quero saber o que acontece com o Louis. E é engraçado que é isso, o personagem... nos livros, ele é bem chato e tal, eu não ia gostar de acompanhar ele. Mas eu amo o Louis da série, com todos os defeitos dele. Porque o Lestat também tem um monte de defeito, o Armand tem um monte de defeito, mas eu estou a cada dia mais aprendendo que eu amo todos eles. Tipo, eu genuinamente gosto de todos os personagens. Com tudo o que vem. E, por sinal, eu postei um TikTok especificamente sobre o Armand e eu achei muito engraçado que, assim, os panos pro Armand são gigantescos. São muitos, assim, tipo, caralho, assim. É engraçado que esse vídeo, ele tem menos visualização do que o que eu fiz sobre o Lestat, mas ele já tem mais comentários do que o do Lestat, porque Nossa, as pessoas querem defender o Armand, as pessoas querem falar o quanto elas gostam do Armand. Gente! Porque tem coisa aí na frente, né? Tem coisa do passado dele, que ele conta lá pro Louis, né? No Louvre, até onde eu entendi. Acho que era. Porque aquela pintura que ele mostra, que é ele e tal, essa pintura está no Louvre e eu estou vendo várias pessoas no TikTok indo pro Louvre até lá para ver o Armand. E é tipo, a Mona Lisa tá no mesmo andar da Mona Lisa. Então as pessoas mostram assim, tipo, a fila enorme da galera pra ver a Mona Lisa. E aí as fãs de Entrevista com o Vampiro lá indo pra ver o Armand na pintura. Que engraçado, gente. Imagina muito se bom. Entrevista com o Vampiro fosse uma série extremamente... Porque, tipo, beleza, ela é um Bombada. sucesso, mas se ela fosse nível Round 6, do nada, você vai no Louvre, não tem ninguém na Mona Lisa, tá todo mundo na porra da pintura do Armand. Ia ser muito engraçado. Eu amo os fãs de Entrevista com o Vampiro, é todo mundo doido. Todo mundo completamente doido. Mas, enfim, aquilo que ele conta, né, sobre os nomes que ele teve, os abusos que ele passou e tal, isso tudo aí, de novo, até onde eu sei, é coisa lá da frente, que tem um livro só do Armand. Então, é legal isso, né, porque a história já vai dando esse estofo que a gente tá vendo o que ele tá fazendo, a gente fica puto com as coisas que ele fez, mas você sabe, né, de onde ele tá vindo, então é aquilo. Eu sinto que Entrevista com o Vampiro você escolhe pra quem você vai passar mais pano, porque todo mundo faz merda. Era isso que eu ia perguntar, você acha que as pessoas passam mais pano pro Armand ou pro Lestat? Eu acho que pro Lestat, viu? Acho que pro Lestat. Mas o Lestat, ele tem mais espaço, né, ele tem mais livros, acho que ele tem mais coisa pra contar. Foi você ou foi o Salgado que comentou que a Anne Rice gosta muito do Lestat? Não sei se foi eu ou se foi ele. não lembro. Mas pra mim, ele é o protagonista das Crônicas Vampirescas. Eu lembro dessa frase. Eu acho que isso quer dizer que ela gosta do personagem, né? Tipo, ela não escreveria tantos livros se ela não gostasse dele. Mas eu acho que é isso, né? O Armand, ele tenta passar essa imagem de que ele, né, ele é muito...
né, muito correto, muito calmo, muito de boa. Mas ele é muito poderoso, ele passou por muitas coisas, e aí isso às vezes tem um estopim, Uhum. né? Ele vai demonstrar isso de uma forma não tão saudável, não tão legal. Sim. Então eu achei ele um personagem muito legal. E assim, gente, esse ator, puta que pariu. Eu tô obcecada pelo Assad Zaman, que ele é uma florzinha dando entrevista, ele é muito fofo, muito bonitinho, muito tranquilinho, e aí eu acho que ele se transforma muito na série, né? Então eu fiquei muito impressionada com o trabalho dele, e é uma puta responsa, né? Tipo, porra, você é contratado numa temporada pra ficar ali no fundo das cenas, e aí do nada você é, tipo, o vampiro mais poderoso da história inteira, sabe? É pesado, né? Mas eu acho que ele mandou muito bem. Eu gosto muito que ele é muito o oposto do que é o Lestat, né, também, no final das contas. Quanto personalidade mesmo, né? Porque o Lestat é Sim. o flamboyant, é o que se expande, preenche os lugares. O Armand é o oposto. Ele tá sempre ali na dele. Tipo, ele é muito poderoso, mas, tipo, ele não exatamente transparece tanto isso quanto personalidade, eu sinto. Ele é muito mais contido, ele é muito mais na dele e tal. E aí, isso pode cair um pouco no lugar que, pra mim, não que eu vou passar pano, mas eu gosto muito mais do Lestat, porque ele tem presença. O Armand, em comparação, ele empalidece um pouco, sabe? Eu acho que a questão é mais que o Lestat, ele tem uma personalidade muito forte, né? Mas eu acho que ele não se faz. Ele é aquilo. E o Armand, ele tenta... Tipo, eu acho que ele tem uma... Claramente, ele tem uma personalidade diferente do Lestat, mas ele fica fingindo que ele não é tão poderoso quanto ele é, eu acho. Sabe? Ele quer passar uma imagem de tipo... Não, eu sou só um bom moço aqui, tô cuidando dessa galera, de boa. E na verdade, não. E nesse ponto, eu acho que ele e o Lestat são parecidos, no sentido de quando eles não têm o que eles querem, eles agem de uma forma muito específica, né? E são dois Porque ambos inseguros tiveram. também. Ambos inseguros, ambos com problema de abandonamento, ambos querendo controlar e machucar o Louis no momento que o Louis demonstra que não quer mais ficar ali, né? Então, eu acho que eles têm isso em comum, mas claro, né? O Lestat é completamente diferente. Mas eu gostei de acompanhar o Armand, assim. Eu acho que ele é um personagem bem trágico. E eu acho isso bem interessante. Mas só falando um pouquinho sobre a Madeleine, você tinha comentado que você não achou que ela teve muito desenvolvimento e tal. Eu gostei muito Uhum. da personagem e da relação dela com a Clória. Eu gostei do fato de, tipo, dela ser uma pessoa, dela ter uma vida e dela ter algo acontecendo ali que na hora que ela escolhe ser transformada em vampira, não me parece uma coisa aleatória. Tipo, pra mim ela era tão pária e tão sozinha quanto os vampiros, né? Quanto a Clória, especialmente, que claramente foi, né, deixada de lado um pouco pelo Louis, ela não conseguiu se encaixar no clã do jeito que ela esperava, né, quando eles começam a tratá-la como criança, né, e obrigam ela a ficar naquele personagem e tal. E aí a Madeleine, ninguém fala com ela, todo mundo trata ela como uma grande traidora, só porque ela, né, dormiu com um soldado alemão. E eu achei interessante isso, da forma como elas se conectaram e como ela tem essa paz, assim, de tipo... Pior que tá, não fica. Aham. Então, bora lá, entendeu? Pelo menos aqui eu tenho uma pessoa que me quer por perto. E eu quero ela por perto. E vamos viver nossa vida. Eu achei isso muito legal. Você conseguiu me convencer. No julgamento, se a Madeleine foi uma personagem interessante ou não, eu venci. Porque eu assistindo, eu tava... Ah, tá. Eu acho muito bonito toda a parte da transformação, tal. Ah, eu amo essa cena, assim. Como ela pede pro Lu e o Lu fica, não sei o quê. Que até traz o ponto lá do... Não tô inventando isso da cabeça, né? Do que vai falar com o Armand e o Armand fica assim, nunca transformei ninguém, e não sei o que e tal. Tudo isso eu achei muito legal. E a cena da transformação é muito bonita. Eu acho que talvez seja a mais em paz que a gente tem de uma forma geral, tipo, vendo as transformações que a gente teve ao longo da série. É que ela tava escolhendo, né? Acho que até então, não que o Louis... É que baseado na primeira temporada, o Lestat meio que atazana a vida do Louis, né? Ele escolhe ali no final, mas, né, foi a duras penas. E a Clória não teve escolha, né? Uhum. A Madeleine, ela fez uma escolha muito consciente ali, né?
Sim, acho que até por isso que a série trata de filma de uma forma diferente e tal, né? Uhum. É bem poético. Sim, consentimento, né? Tanto que quando chegou no julgamento, eu tava, pô, coitada, velho. Tipo, o que ela tem a ver com esse rolê, sabe? Mas eu acho muito foda ali que não dão a escolha pra ela, né? Tipo, ah, beleza, ela, né, foi transformada, tá fora do clã, mas beleza, então, se entrar pro clã tá tudo certo. E ela, não, minha companheira imortal é a Clória, meu clã é a Clória. Eu falei, Kinga. Achei lindo, porque é isso, foi no fim da vida ali, mas a Clória teve aquilo que ela sempre quis, né? Tipo, alguém colocando ela em primeiro lugar, alguém escolhendo ela de verdade. Então eu achei muito lindo as duas. Sim. É que é uma coisa E que no eu livro acho... não é um romance, né? Porque a Clória é uma criança. Aparentemente nada no livro é um romance, né? Fica tudo... Não. No livro tem o romance do Louis e do Lestat, que é tudo escrito de uma forma diferente. Uhum. Eu acho que no segundo livro as coisas estão um pouco mais claras. Mas aqui no livro a Clória, ela tem 5 anos, né? Então, realmente não tinha como ela se relacionar romanticamente com ninguém em sã consciência. Então, a Madeleine, ela é uma mulher que... ela faz bonecas. Olha só. E ela fala, tipo, uma criança que não pode morrer. Então, eu acho que... Eu não sei se deixa claro no livro ou se fica subentendido que ela perdeu o filho, alguma coisa assim. E, né, o sonho dela era ter uma filha. Uhum. E essa é uma criança que não morre. Então, é perfeito. Então, ela tem o que ela quer. E a Clória tem o que ela quer, que é uma pessoa ali, né, com ela. Mas é isso, é uma relação mais materna, né? Não é um romance. Inclusive, eu achei muito engraçado que alguém comentou no meu vídeo de entrevista com o vampiro de, pô, mas todo vampiro é gay? E eu respondi, ué, qual é o problema? Gente, eu não sei qual que é essa surpresa, né? Tipo, isso sempre fez parte do imaginário vampiresco Gente, é uma criatura imortal. Não sei, será que pode ser um pouco culpa de Crepúsculo? Que colocou no imagético das pessoas o Edward com a Bella e aí todo mundo deduz, vampiro... Mas é que, gente, até Crepúsculo chegar, já tiveram muitos vampiros. Inclusive estes vampiros em questão. Sim, mas eu digo no audiovisual, principalmente. Eu acho que as pessoas são cegas. Acho que as pessoas só não querem, tal qual elas não querem ver que X-Men é sobre o que é, que Star Wars é sobre o que é. Tipo, quando a galera não quer ver, é isso, não vai ver. E aí o encerramento dessa temporada também eu achei bem forte, bem emocionante, né? Desde a vingança do Louis contra o clã, que é bem legal essa sequência. Eu achei muito interessante a forma como eles fizeram. Tipo, parece meio que um filme noir, não sei se Sim. seria parece um filme correto. B. Eu senti um filme B, a forma como ele faz a sobreposição das cenas e ele Muito escondido. Eu falei, nossa. Muito foda. E o Luiz tá belíssimo nessa... Nossa, tipo, ele é o momento que ele tá mais lindo na temporada inteira. Eu amei. E aí tem o Exposed, né, do Armand, que o Daniel consegue o roteiro da peça com as notações do Digníssimo, né? A gente vai vendo durante a temporada toda que ele tem a canetinha vermelha lá, o lapisinho vermelho dele, tem a letrinha dele, e quando chega no final, tipo, pá, ele estava dirigindo a peça. Uau, que grande surpresa, que ele é um mentiroso. É foda isso, tipo, eu já sabia que ele sabia do bagulho, sabe? Então... Não me pegou de surpresa. O que me pegou de surpresa foi a forma como tudo aconteceu. O Daniel falar ali na frente do cara, eu falei, brother... Você está louco? Eu fiquei surpreso quando a reviravolta é que o Armand tava por trás de tudo. Eu falei, caralho! Mas aí, tipo, a forma como isso aconteceu, eu fiquei meio... Que? De onde tiraram esse roteiro, sabe? Beleza. É tudo explicado pela... Não é empresa, pela organização e tal. Mas eu fiquei meio, tipo... É que eles falam que o Sam... Nosso queridíssimo Sam, lá do clã... Que desapareceu. Que a Talamasca, ela tá, né... O Rashid também faz parte da Talamasca. Eles estão meio que, né, com contatinhos em todo lugar. E aí o Sam guardou esse roteiro aí, né, por tanto tempo. E passou pra eles e eles passaram pro Daniel. Uhum. Agora, se a Talamasca vai continuar aparecendo, não sei. Se o Daniel foi transformado de livre e espontânea vontade ou pressão, não sei. O que vai acontecer a partir daqui, né? Tipo, o livro foi publicado... Tá todo mundo puto com o Louis, mas o Daniel também é um vampiro agora. Ele também tem que prestar contas, teoricamente.
tipo... Fiquei um pouco na dúvida. Como que funciona hoje em dia o lance dos vampiros também, né? Ainda existe tantas regras, existe os clãs, tipo... A gente eu não acho que sabe sim, nada até direito, né? pelo teor ali das vozes, né, que o Louis escuta, como os vampiros estão super revoltados, né, eu acho que as regras, elas continuam se aplicando. Uhum. Mas eu acho que sim, numa próxima temporada, a gente talvez veja muito mais como que funcionam os vampiros no presente, porque do que a gente vê é muito centrado no Louis e no Armand, né, a gente não vê eles fora dali. Talvez agora com esse livro, né, e com essa tal dessa turnê aí que o Lestat vai fazer... se a gente vai ter mais acesso a como que funcionam os vampiros num momento moderno. Pelo mundo, né? Muito Numa turnê atual, né? mundial. Sei lá. Ia ser muito legal. Tipo, nossa, será que essa é a nossa Daisy Jones and the Six? Só que com vampiro? Porra! Já pensou? Gente, eu acho que tem um potencial bem grande essa próxima temporada de me deixar completamente maluca. Não só vampiro, mas vampiro de couro cantando. Com glitter na cara e sangue escorrendo nos lábios. Realmente... Não terá uma pessoa sã no TikTok na próxima temporada. Já não tem agora, com essas duas que tem. Na próxima, então... Porque vai ser muito interessante ver o contexto... Porque, beleza, estão tratando como se fosse uma ficção. Tipo, você escreveu esse livro aqui, que é uma ficção, não sei o quê. E o Daniel fica, não sei o quê e tal. Mas meio que cria essa dúvida no consenso das pessoas de... será que isso aqui é mentira mesmo? Sabe? Tipo... Eu acho que abre tanta possibilidade e talvez num lugar de... É que eu acho meio inevitável a série não voltar pro passado em algum momento, mas, tipo, ficar muito mais no presente de fato, sabe? Não ter que dividir exatamente tanto a atenção. Eu não vou dar muitos detalhes do que eu já li do Vampiro Lestat, pra não atrapalhar a experiência de ninguém, mas ainda tem a história do Lestat a ser contada. Aham. Então, eu acho que a próxima temporada vai ter, sim, flashbacks, mas da vida do Lestat. Quem ele era, como ele foi transformado, como se sucedeu, e aí o presente dele. Você acha que, dado que a primeira e a segunda temporada cria essa justificativa de ser uma entrevista, isso pode acontecer de alguma forma também com o Lestat? Você não viu o teaser da terceira temporada? Não. não vi ainda. Na San Diego Comic Con, agora em julho, teve um painel da série e tal, e eu tava achando que, tipo, eles vão falar da segunda temporada, vão enrolar, mas aí, surpreendentemente, eles soltaram um videozinho. Uhum. É meio que um teaser, mas eu, sinceramente, não sei nem se aquilo que foi visto vai estar exatamente na série, mas é basicamente o Lestat, em toda a sua glória glam rock, sentando na frente de uma câmera. Então é realmente Daisy Jones and the Six? E se Caralho! apresentando. E é a voz do Daniel que está no fundo falando com ele. Gente, eu não sabia disso. Eu falei total... Caralho! Vou dar uma outra informação aqui. No livro, o Lestat, ele vai contar a sua própria história. Então, ele falou, o Louis escreveu um livro, vou escrever um também. E aí, eu acho que na série... sei lá, né? Preguiça. Escrever um livro. Vou contar num doc. Eu acho que talvez... No livro, o Daniel, eventualmente, ele vai atrás do Lestat, né? Aham. Porque no final do primeiro livro, ele pede pra ser transformado e tal, o Louis ataca ele, mas larga ele lá, não tem esse lance do Armand e etc. E aí depois, eventualmente, ele vai atrás do Lestat. Último parágrafo do livro é isso, ele, tipo, voltando a fita e meio que anotando, tipo, Lestat, pipipi, tal lugar, ele vai atrás do Lestat. É isso que eu sei. Aham. E aí o que eu estou supondo para a série é que talvez o Daniel... vá atrás do Lestat, ou o Lestat vai atrás do Daniel. Tipo, você escreveu o livro do Louis? Vamos fazer um negocinho aqui. E aí, agora vai ser um doc. Porra, que foda. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre entrevista com o vampiro. Deixem aí nos comentários do Spotify as opiniões de vocês sobre a série, sobre o episódio. Pra quem vocês mais passam pano. Vou fazer assim, vou fazer uma enquete. Qual personagem vocês passam mais pano? Aí vocês votam. E aí os comentários estão abertos aí pra opiniões diversas. Espero que vocês tenham gostado, já que vocês escolheram esse episódio, hein?
Sim, Então, é pra escutar até aqui, hein? É pra escutar até o final, é pra compartilhar. Compartilhe nas suas redes sociais o podcast, marca a gente. Vamos divulgar esse podcast aí pro mundo, por favor. E voltamos daqui 2 semanas com um novo episódio, porque agora esse podcast é quinzenal, não se assustem. Mas assim, tá funcionando melhor pra gente. Exato. E é isso. Sigam a gente nas redes sociais, tá tudo linkado aqui na descrição. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente! Tchau!